Então, bem-vindos, pessoal. Boa noite. Vamos falar hoje aí de uma introdução à gestão 3.0, mas apesar do nome, né, não se enganem, porque eu até escrevi em algum lugar que a minha missão aqui é que vocês saiam feras aí no que é o management. Até lembrei, num slide que a gente vai ver daqui a pouco. Então, sejam bem-vindos. A gente vai ter uma sessão interativa, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, que vocês participem comigo, mas a gente vai fazer isso através do Mentimeter. Então, vou pedir para todos aqui seguirem as instruções aqui e acessar o Mentimeter. Coloquem, quem conseguir chegar ali, dá um coraçãozinho só para saber que você está lá. E é legal, depois que você entrar, de preferência pelo celular, e deixar ele aberto, né? Porque há vários momentos, em vários slides, você vai poder interagir comigo, e isso vai ser feito pelo Mentimeter, então já deixa aberto, porque na hora H você já está ali de prontidão. Inclusive, quem quiser realmente interagir, é legal ficar com o celular na mão aí, porque vai ter bastante botãozinho para clicar, tá bom? Quem assistir a gravação depois, infelizmente não pode interagir, mas você vai ver a interação que aconteceu aqui, tá bom? Então, não economizem aí nos corações e tudo mais, que fica mais legal aí quando vocês participam. Alguém já deu um coração ali, que é uma outra forma de vocês interagirem, tá vendo? É algo que aparece aqui ao vivo. A única dica que eu dou nessas mensagens aqui, você pode até escrever se você quiser, mas ela aparece muito rápido, então existe o risco de eu não ver a tempo. Então, se for dúvida, tal, evitem usar esse recurso, tá? Tem um outro botãozinho aqui do lado, que para vocês tá assim, abrir o Q&A, que é Questions and Answers, né, perguntas e respostas, lá vocês conseguem colocar dúvidas, tá? Ou aqui no chat do Zoom, tá? Mas o legal do Mentimeter é que eu vou tentar ao máximo, a gente tem o tempo certinho aqui até as 9, então, se você tiver alguma dúvida que não seja urgente, que dê para esperar até o final, coloca no Mentimeter, porque quando eu terminar a parte de conteúdo, a parte interativa no início, aí eu abro para perguntas, tá? Isso é melhor porque a gente evita atraso. Legal? Mas vamos, que temos bastante coisa para ver. Não deixem de entrar no Mentimeter para vocês participarem com a gente, tá bom? Então, eu sou o Thiago Brant, eu sou o facilitador do Management 3.0, entrando no meu quinto ano de facilitação, mas eu também já atuo no mundo ágil desde 2009, está fazendo mais praticamente 15 anos, e eu já lidei com várias coisas, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com gestão, liderança, agora muito forte também no RH ágil, eu acabo atuando, né? Eu já entrei como trainer de safety, eu trago, além do Management 3.0, outros assuntos que têm a ver com gestão, que é o Antiques, Agile People, e fiz toda a formação de Kanban. Eu gosto muito, né, de estudar, estou sempre aprendendo, então por isso que eu tenho muitas insígnias aí, mas é porque eu realmente sou meio fanático aí por estudo. Fiz um curso esse fim de semana, estou fazendo outro durante as manhãs, que vocês até já vão saber daqui a pouco sobre o que é, tá bom? Esse aqui é o Personal Maps, logo mais eu vou falar um pouquinho mais dele, mas é uma ferramenta típica do Management 3.0. Hoje eu aproveitei para dar uma atualizada, mas ele é uma forma da gente dizer o que a gente é, além, né, dos rótulos e das coisas que a gente vê nos perfis profissionais. Eu coloquei aqui até uma coisa interessante, né? Eu fui selecionado para uma turma, vai ser até de liderança exponencial, que vai ter no BBI, né? Que é um instituto aí que tem MBA, né? O curso já está rolando, mas a minha matéria vai acabar sendo mais para o final do ano que vem, que ela fica no final do curso, mas foi interessante colocar aqui, tá vendo? Eu tenho vários trabalhos, várias atuações profissionais, mas foi legal lembrar disso porque eu vou comentar logo mais o aspecto do 3.0 do management e tem relação até com esse tema de liderança exponencial. Se eu não lembrar de falar, vocês me cobram, tá? Que eu acho interessante esse insight. Aqui embaixo é uma foto que eu acabei atualizando até hoje, né? Que é como eu vejo vocês aqui com as minhas telas, tudo. Hoje eu até estou de fone, eu não tenho usado muito fone, mas hoje eu preferi, né? Então eu estou um pouquinho diferente aqui. Vamos ver se eu não me atrapalho, mas acho que vai dar tudo certo. Legal? Então esse é um pouquinho mais sobre mim. Esse aqui é o meu perfil que vocês podem encontrar ali na página do Management 3.0. Então é meu perfil como facilitador, né? Então eu gosto muito desse assunto, venho trabalhando aí há muito tempo e aqui tá, né? Para vocês terem uma ideia,
eu dou treinamentos, mas todos esses selinhos aqui do lado são treinamentos que eu fiz, né? Porque eu gosto também de treinar com outros trainers, aprender de outras formas. Esse laranjinha aqui, o Co-Creation, é o que eu estava fazendo esse fim de semana, foi muito bacana, mas logo vocês vão entender o que, que é tudo isso daqui, tá bom? E uma coisa interessante, né? O Management 3.0 é uma marca, um tema aí que já tem seus 13 anos de estrada e ele é muito forte no mundo todo. E aqui no Brasil ainda mais, né? O nosso país é um dos que tem mais facilitadores em todo o mundo. Só que ele foi criado lá na Europa por um holandês, né? Então, originalmente ele é em inglês e uma cultura bem diferente. Então, para conseguir conectar a cultura e a língua, o Management 3.0 criou algumas representações locais. Na verdade, locais não, né? Regionais. Por enquanto, a gente tem a de língua portuguesa e a de língua espanhola, né? Que é Latinoamérica e Brasil também. Então, esses dois grupos já estão atuando há um ano aí, tem sido bem interessante. Eles devem criar novos grupos para a Europa, tudo, mas eu convido vocês a seguirem a página do Management 3.0 Brasil no LinkedIn, que foi uma das primeiras iniciativas nossas, e é legal para ter acesso ao conteúdo em português, tá? A Pilar entrou no time agora recentemente, fui eu que pus ela aqui por enquanto, porque no site ainda não está, mas logo vai ser anunciado. Então, eu, a Fabi e a Pilar que estamos tocando essa iniciativa aqui no Brasil. E a Atlas, para quem não conhece, né, a gente tem um guarda-chuva, e a gente é uma espécie de ecossistema. A gente acredita, né, num mundo que todo mundo possa ser feliz no trabalho, e aqui estão alguns dos nossos negócios. Né? O principal é o nosso negócio de treinamento de consultoria em gestão, mas a gente administra a Agile People no Brasil, o Anfix no Brasil, temos uma comunidade chamada Conecta, que é um lugar que tem encontros desse tipo, discussão e tudo mais. Tem essa questão da representação, né, que é mais eu, como pessoa física, mas acaba entrando aqui no dia a dia. E a gente tem parcerias, né? A empresa do Gui, né, que ele representa a Enterprise Agility no Brasil, ensinando o SAFe, a Agile School, que comercializa alguns cursos nossos. Então, esse é o guarda-chuva que a Agile atua hoje em dia, tá? Logo, qualquer momento, vocês podem se deparar com isso. E no caso dos nossos workshops de consultoria, a gente acredita muito, né, em por que todas essas marcas, né? O Anfix é algo que é muito interessante para desenhar o negócio, entendendo os padrões e como trazer agilidade do nosso jeito. E aí a gente pode preparar nossos gestores usando o Management 3.0, que é o tema que eu vou falar hoje, levar isso para o RH, para ele ter um olhar mais moderno, um olhar mais atual, e preparar, né, nossos líderes, nossos profissionais de RH, nossos Agile Coaches, com o Agile People, que são treinamentos muito bacanas, bem humanos assim, para as pessoas, e conhecer, né, nossas pessoas usando o Raise Motivation Profile. Né? O Raise Motivation Profile é um perfil motivacional muito bacana que eu uso para empresas que querem realmente trabalhar voltado para o ser humano. Então, esse daqui ajuda a gente a conhecer o perfil motivacional das nossas pessoas e trabalhar mais para isso. Tá? Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia do que a gente tem aqui no nosso leque de ofertas. Né? Hoje o tema vai ser nesse monstrinho aqui, que logo vocês vão conhecer, que é o Marte. Tá bom? E a gente é uma empresa amiga da Teto, né? Então, algumas de vocês tiveram a opção e que decidiram por contribuir, né? Sempre que a gente faz um evento desse tipo, a gente arrecada recursos e esses recursos são destinados à Teto e algumas outras iniciativas sociais. Hoje, a gente conseguiu R$ 105, não é um valor expressivo assim, mas é bom, sempre bem-vindo, dos quais R$ 92,50 é o que a gente vai destinar à Teta, porque tem uma taxinha ali do Simpla e tal, então, a partir desse evento, a gente tem uma arrecadação aí para os projetos sociais. Bom, então, obrigado aí quem contribuiu, e ajuda bastante. E aí, só para eu ter uma ideia, né, de todo mundo que está aqui, de onde vocês vêm, escolham aí a opção que melhor representam vocês. Que lugar do Brasil ou fora do Brasil vocês estão. Tá? Se no celular não aparecer a pergunta exata, é só dar um refresh, que aí ele vai para o lugar certo, tá bom? Então, só para eu ter uma ideia, para a gente estar extrapolando fronteiras. Antigamente era bem mais comum, né, ter pessoas de fora do Brasil, hoje já não está mais tanto, mas hoje temos Nordeste, um representante legal, galera do Centro-Oeste, só está faltando
o Sul e o Norte. O Sul não precisa, porque quinta-feira eu vou estar presencialmente lá no Sul. Então, quem for de Rio Grande do Sul ou quem conhecer alguém de lá, avisa que eu estou chegando lá quinta-feira, hein? Mas muito bom. Então temos. Ah, tem uma pessoa no exterior, depois coloca aqui qual que é seu fuso horário, onde que você está, para a gente ter uma ideia se está mais cedo ou mais tarde que a gente. E o que vocês sabem sobre Management 3.0? Coloca aí se vocês já ouviram falar, já fizeram workshop ou estão vendo agora. Deixa eu tirar aqui. O 9, só ouvir falar, isso é bom, mas não tem nenhum que não sabe bem o que é. Três fizeram um workshop legal. Esse workshop aqui, especificamente, ele é mais voltado exatamente para esse grupo, né, de quem só ouviu falar, só tem uma ideia ou nem sabe, mas quem já fez workshop pode ver alguma coisa nova também, tá? Então, eu sou mexicano, então o México está no mesmo fuso horário que a gente, né? Então deve ser o mesmo horário. Mas quem já fez workshop, com certeza vai ter algum insight, alguma coisa nova, porque sempre tem algo legal para ver. E tá aqui, a gente, o que a gente vai trazer hoje, né? Então, entender essa ideia do liderazgo, o que é o Management 3.0 e como que ele pode ajudar a gente a modernizar a gestão, saber quando que a gente pode usar o management e compreender o que é o management. Aí vocês vão sair daqui, se alguém perguntar, vocês vão ter propriedade para explicar, tá? Pelo menos assim eu espero, e é o objetivo que a gente tem para esse dia de hoje. Algumas regrinhas, né? Eu não gosto muito da palavra regras, mas vocês vão ver que a gente tenta dar o mínimo possível. Então, a gente vai dar aproximadamente 1 hora. Eu acho que é capaz de atrasar uns 10 minutinhos, tá? Por conta do test drive que eu fiz. Sempre que perguntar, pessoas, se tiverem dúvidas, pessoal, perguntem, tá? Não guardem dúvidas. E se precisar, use o Mentimeter, né? Agora, coloca a dúvida lá, que eu abro no final, tá? Vamos fazer desse um ambiente seguro. Tudo que vocês colocarem no Mentimeter é anônimo, ninguém vai ficar sabendo quem colocou. Tá claro que, dependendo do que você escrever, você pode expor, mas é anônimo, tá? Se precisar, levante a mão, mas é só se for uma pergunta bem que precisa ser respondida agora, tá? Se der para esperar, joga no Mentimeter. Se der para deixar o vídeo aberto, eu agradeço. E no finalzinho eu vou pedir o e-mail certinho de vocês para fazer a chamada, e aí eu vou mandar um certificadozinho de participação, tá? E o material, vocês vão ter acesso a esse material, só que precisa ficar até o final para dar os dados para eu poder enviar, tá bom? Então dá um joinha aqui, quem concorda, quem está ok quanto a isso. Se você não concorda, pode dar um joinha para baixo, mas aí provavelmente você vai ter que sair. O joinha, gente, quem está colocando no Zoom é para dar ali no Mentimeter, tá? Para a gente poder ter o track aqui do que vocês estão fazendo. Aqui tudo isso que vocês estão, que vocês estão contribuindo pelo Mentimeter, depois vai aparecer no material, tá? O material que eu mando para vocês, ele é com a interação que vocês fizerem. Legal? Então, sempre que possível, joga no Mentimeter. E o que acontece, né? Eu comentei com vocês que o management já tem aí seus 13 anos de idade, mas naquela época que ele surgiu, que o Jürgen escreveu o livro, né, que deu origem a tudo isso, era uma época que as empresas se questionavam, né, como motivar os profissionais, mudar a cultura da empresa, como mudar a forma que os gerentes pensam, como conseguir que as equipes assumam responsabilidade sobre suas entregas, suas promessas, como conseguir melhorar o trabalho em equipe e colaboração, fazer os gerentes confiarem nas suas equipes e, por fim, tornar o negócio mais ágil. Né? Eu acho que essas perguntas ainda tem até hoje, mas naquela época estava muito fervilhando isso. Né? E nesse contexto acabou nascendo o Management 3.0. Ele tentava, né, o Jürgen era muito questionador e ficava se perguntando e ele foi tentar ir atrás de formas de trabalhar isso, né? Tanto nos estudos quanto na prática. E aí a gente sempre gosta de trazer histórias, né, para ilustrar o que a gente está falando. E hoje eu selecionei duas. Na verdade, são três em duas, né? Para vocês verem do que eu vou falar aqui, né? Essa foto hoje não, foi no fim de semana eu fui procurar uma foto para ilustrar a primeira história e eu digitei lá no Unsplash, né? Deadline. Aí essa foi a que eu achei mais interessante, mas foi uma época que eu trabalhei num projeto super delicado, a gente tinha acabado de assumir, né, um sistema e eu lembro até hoje da gestora lá, master do projeto, virar para mim e falar, Thiago,
essa data está escrita em pedra, né? Até hoje eu tenho trauma desse termo, mas ela quis dizer, gente, vocês vão ter que se virar, mas a gente não pode atrasar nada. E isso gerou muitas consequências ruins, né? Era a gente ali, ó, preocupado, trabalhando, virando madrugada. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei até doente de ter que trabalhar a madrugada inteira, dormir no carro, voltar para a reunião, uma loucura, né? Mas isso me fez ver que, tipo, não é a vida que eu quero, né? Não é esse tipo de coisa que eu quero para minha vida e para ninguém também, né? Ninguém merece esse tipo de situação. Mas, por sorte, né, depois de um tempo, eu tive algumas oportunidades e essas fotos aqui ilustram talvez os dois maiores marcos da minha carreira, né? Essas fotos aqui que tem mais pessoas foi uma época que eu trabalhei na implementação do Safe em uma grande empresa. Aqui era um treinamento que eu dei de mindset ágil. Aqui em cima, ó, a galera, quem já fez o Safe, que participou de uma PI Planning, aqui é o voto de confiança, né? Em vez da gente falar, galera, a data está escrita em pedra, na verdade a gente pergunta, vocês estão confortáveis com esse plano? E aí todo mundo levanta a mão para dizer. E era a consequência dessa foto aqui embaixo, tá vendo? Todo mundo trabalhando junto, discutindo, vendo as questões ali, compartilhando suas preocupações. E aqui em cima, para vocês terem uma ideia, tinha até uma equipe interna de TV, porque foi um projeto que a gente fez uma gestão de mudança muito bacana, né? O Management 3.0 fala sobre gestão de mudança e essa foi um caso de uma gestão de mudança bem bacana. Então foi um projeto megalomaníaco, assim, mas a gente saiu todo mundo vivo, foi uma coisa interessante, prazerosa, né? E esse daqui todo colorido, que está aqui em cima, aqui no meio, vocês devem conhecer, né? Ó, que é, não é, faz, não faz, algumas dinâmicas conhecidas, mas também foi uma época que eu fui Product Owner. Também era um projeto delicado, porque era uma empresa que precisava se digitalizar, senão ela podia sumir do mapa, né? Mas era um lugar que eu tinha muita autonomia. Esse monte de post aqui foi um evento em que toda a galera participou, representantes de todas as áreas colaboraram, então a gente teve espaço, né, para discutir, para elaborar os planos. Então, foi um projeto também tenso, era um projeto crítico, mas a gente pôde passar por ele de uma forma bem bacana, né? Então, isso tudo me fez ver que é possível realizar grandes coisas, é possível fazer grandes feitos, mas tem que, né, precisa sair alguém doente, alguém machucado ali no processo. Aí o Management 3.0 é um dos que me ajudam, né? Inclusive, foi nessa época aqui que eu fiz o treinamento de Management 3.0, e aí eu fui ver que existia ciência e teoria por trás disso, né? Não era só uma coisa por acaso. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês que estão aí no dia a dia, na labuta, aí nos desafios, que desafios vocês têm, né, no dia a dia? Lembra das frases que eu coloquei mais cedo, né? Como podemos, tal, tal, tal. Vocês vão escrever agora algumas frases que possam começar com como podemos, né? Então, vou escrever a minha aqui para servir de exemplo. Lembra que eu falei para dar o refresh se precisar, mas ó, como podemos lidar com a pressão? Vou colocar aqui, mas eu quero saber de vocês quais são os desafios que vocês têm no dia a dia em relação à gestão. Só escrever no Mentimeter e submeter. Vamos ver aqui, esse é o meu, mas quero saber de vocês. Tentem escrever iniciando em como podemos, tá? E vocês podem mandar mais de um, tá? Se tiver mais de um desafio, manda mais de uma vez. Como podemos gerir equipe multi? Gente, será que você estava hoje à tarde? Porque fizeram uma pergunta parecida, mas até comentei do módulo que a gente fala de estruturas organizacionais, né? Lidar com muitas demandas, lidar com a gestão e seus desafios, comunicação efetiva, flexibilidade. Hoje de manhã, hoje é segunda, né? Hoje de manhã eu fiz um módulo de desenvolver competências, que a gente fala de comunicação, foi bem legal. Integrar times, melhorar a gestão do tempo, garantir a constância das entregas, esse é desafiador, né? Até a gente usa um termo que foi um que eu falei até hoje de manhã, que é o tensão criativa, né? Como podemos fazer a gestão, assumir a agilidade? Isso aqui é uma coisa interessante, tá, gente? A primeira coisa que você tem que pensar é por que que a gente quer agilidade, né? O que que ela vai trazer para a gente? A gestão não vai assumir nada se ela não vê ganho para isso daí, né? Identificar a produtividade de um time, reconhecer pequenas entregas do dia a dia,
fazer as pessoas se engajarem. Eu acho que o management responde boa parte delas. É claro que hoje eu não vou poder resolver tudo isso com vocês, gostaria, mas o nosso tempo é curto, mas é só para ter uma ideia aqui. Mitigar mais os riscos, a gente fala isso na gestão lá do pensamento complexo, que é um tema bem legal. Como podemos gerir a empresa com alto turnover? Esse aqui é um que veio no chat, eu vou só jogar ali no Mentimeter para a gente ficar com o registro bonitinho, tá? Deixa só eu acessar aqui e submeter. E como fazer o time participar mais das discussões? Isso aqui também tem muito a ver com uma coisa que é um desafio que as pessoas falam e que eu tenho tocado muito no assunto, que é o senso de dono, né? Como criar senso de dono para que as pessoas realmente queiram fazer, queiram participar, né? Todo mundo quer esse desafio, mas não é uma coisa simples, né? Até porque, como que a gente vai ter senso de dono de uma coisa que a gente não é dono, né? Mas o Management 3.0 ajuda nesse ponto. Mas antes eu queria perguntar para vocês, né? Porque nesse monte de questionamento, uma coisa que a gente quer saber, e vocês viram, né? Como fazer a gestão assumir isso, como fazer os times fazer aquilo. E a gente pergunta como mudar as outras pessoas. E a pergunta que eu faço para vocês é possível mudar as outras pessoas? Aqui vocês vão votar com um joinha para cima ou joinha para baixo para responder para mim. É possível mudar as outras pessoas? Vamos ver. Hoje de manhã, à tarde, o joinha para cima ganhou. Hoje com vocês aqui está um pouco mais equilibrado. Mas o joinha para cima tá ganhando, hein? Ó, Yara, tem que entrar lá no Mentimeter para dar joinha, tá? Que fica registrado ali pra gente. Não é aqui no Zoom, tá bom? Ó, meio a meio agora empatou, né? Cada vez que eu faço essa pergunta varia, né? Às vezes o para cima ganha, às vezes o para baixo. Mas uma coisa, ó, Maiara também, gente, dá o joinha ali no Mentimeter, tá? Os dados são esses aqui, ó. Acessem lá e faz o joinha pelo celular. Tá aqui. A verdade é que o Management 3.0 diz o quê para a gente? Que a gente vai tornar as organizações melhores e mais felizes se a gente focar em mudar a gente mesmo, em vez de ficar tentando mudar os outros. Esse slide, esse texto, ele está baseado naquela ideia do Gandhi, que é seja a mudança que você quer ver, né? Então, se você acredita em algo, se você quer algo diferente, você tem que fazer e inspirar as pessoas, né? Você tem que ter o exemplo daquilo que você acredita. Porque os outros vão acabar vendo e falando, nossa, olha o que ele fez, que bacana, também quero, né? E as pessoas vão seguir você. Então, eu aprendi, não no management, né, em outras esferas aí da vida, que é praticamente impossível você mudar alguém, né? As pessoas, elas mudam efetivamente por uma decisão própria, né? Mas a gente consegue influenciar, inspirar, tá? Então, a ideia é, em vez de ficar tentando mudar, ficar falando dos outros, faça você, né? E aí você vai inspirar e puxar o movimento. Isso é uma dica importante para compreender aí tudo que a gente vai falar sobre a gestão 3.0. Bom, e aí eu pergunto para vocês, né? Esse módulo que eu me baseei esse conteúdo, ele chama Gestão e Liderança. E eu queria saber de vocês, que palavras vocês têm em mente quando vocês pensam em gestor e em líder, né? Então tenta colocar para mim, pode ser assim, gestor é isso, líder é aquilo, né? Que características, conceitos, ideias vêm na cabeça de vocês quando o tema é gestão e liderança? Resiliência, só coloca o quê, né? Resiliência é gestão ou é liderança, né? Só identifiquem isso no texto para ficar melhor aí, porque é bom a gente ver a diferença, né? O que muda entre os gestores e entre os líderes. Eu vou colocar um que eu acredito sobre liderança. Gestor manda, líder influencia, boa. Gestor pensa no negócio, o líder faz a gente chegar lá, né? Puxa a gente, guia. O gestor diz como fazer, líder faz junto. Líder é motivador da equipe, o gestor vai controlar, né? Tem a ver com controle. Gestores são pessoas que possuem poder de decisão, liderança são exemplos, líderes são resilientes. A gente até fala um negócio num dos módulos do management sobre accountability, né? Sobre você ter o poder de decisão. Líder, eu acredito que é muito mais legal quando ele é nato, né? Nato no sentido de escolhido pelas pessoas, né? Não aquele líder imposto. Gestor que recebe as porradas, né?
Às vezes pode ser também, né? Gestor é responsável por administrar tarefas e recursos, o líder inspira, motiva, legal. E uma coisa interessante, né? Apesar da gente diferenciar, o Jürgen costuma dizer isso. Né? Sempre que eu falar Jürgen, gente, é o criador do Management 2.0, eu já vou mostrar ele, mas ele fala que você pode ser um gestor, né? E pode querer ou não ser líder, né? Então, tem gestores que são líderes, mas tem gestores que são só gestores. Você não precisa necessariamente ser as duas coisas. E é bem legal quando você aprende a diferenciar esses dois pontos. E aí vem um pouco da história, né? Quando a gente foi organizar, quando eles foram organizar o conteúdo, eles mapearam as versões aí até chegar no 3.0 e o 1.0 foi o nome dado àquela época que aconteceu principalmente na Revolução Industrial, né? Quando a gente começou a ter grandes fábricas, grandes indústrias e foi necessário ter gestão. E aí, nessa época, a gente olhava para a empresa como uma grande máquina cheia de pecinhas e que precisava funcionar que nem um reloginho. Né? Isso é o que a gente chama de 1.0. A empresa como um grande mecanismo, grandes engrenagens que precisavam funcionar a todo vapor. E os líderes, eles tinham que monitorar isso, né, e fazer com que eles estivessem sempre funcionando. Então, eles ficavam lá observando, né, a fábrica e intervindo, né? Muda aquela pessoa de lugar, troca aquela peça, vamos melhorar aquele processo. Então, isso era típico do Management 1.0. E dessa época tinha esse cara que a gente vocês devem ter estudado na faculdade, que é o Ford, né? Ford, Taylor, Payol, a galera dessa época que falava coisas desse tipo. Ó, pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Né? Esse era o pensamento da época, isso é uma frase de Ford, e era o background que a gente tinha para o que a gente chamou de gestão científica. Né? O Taylor, por exemplo, era um engenheiro, né? Esse pessoal que criou a gestão científica, que foi típica do século XX e que trouxe a ideia do comando e controle. Né? A gestão dá as ordens, dá o comando e as equipes têm que seguir e obedecer. Né? Isso lá no século XX foi bem sucedido, porque era o que a gente precisava. As fábricas tinham que fazer tudo funcionar direitinho para sair um carro sempre igual lá no final. Então as pessoas não podiam pensar em fazer diferente, não podiam sair da linha. Tá? Isso era necessário na época. Só que esses frameworks, né, eu vou pedir até para vocês gravarem essa palavrinha aqui, framework, que eu vou voltar a falar dela mais tarde, mas eles criaram o que a gente chama de framework de gestão, que é tipo uma cartilha de gestão, onde era feito um design, né, de cima para baixo. Então, os gestores eles decidiam o que devia ser feito e as pessoas lá embaixo só tinham que seguir. Né? Então, era uma coisa meio que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? A gente não queria que a galera do chão de fábrica pensasse e fizesse diferente. Eles tinham que seguir o que vinha. Então, galera de cima pensa e define as coisas, galera da base, da pirâmide, executa. Aí isso foi típico daquela época. Para você terem uma ideia, ó, esses são os princípios da gestão científica. Né? O planejamento, que tinha que ser feito por alguém muito bom e criar um ótimo método. Eles selecionavam pessoas e treinavam para elas serem especializadas, controlavam para que tudo funcionasse de acordo com o que foi planejado, e a execução era sobre controlar o trabalho, né, para que o trabalhador fazer só o que foi determinado, não fazer nada desnecessário, né, para não ter mais cansaço. Era aquela coisa, produzir o máximo, né, e eles ficavam fazendo até experimentos lá para ver como aumentar a produtividade, como as pessoas trabalharem mais. Né? Isso é a escola taylorista, né? Vocês podem ver esse vídeo, depois eu vou mandar também no material o link, mas tem ele aqui, que vocês não vão conseguir copiar daí. Mas esse vídeo eu achei bem interessante, ela explica sobre esse conceito aí da gestão científica do Taylor, tá? Então, quando vocês tiverem um minutinho, vale a pena assistir esse vídeo. E ele traz aqui, tá vendo? Tem vantagens, né? A gestão científica trazia a questão de melhoria contínua, os trabalhadores eles estavam dentro do que eram suas melhores aptidões, eles ganhavam de acordo com o que eles produziam, né? A questão de remunerar bem era bem importante, né? Mas o Ford até falava, né? As pessoas têm que ser capazes de comprar esse produto que a gente vende. E a gente tinha muita eficiência. Porém, era muito trabalho repetitivo, extremamente mecanizado, a empresa tinha um foco muito grande na produção, e isso aqui é muito crítico, ainda mais no mundo de hoje que a gente pensa em agilidade. O trabalhador não via o produto finalizado. Né? Ele estava lá apertando um parafuso
mas ele não via o carro pronto. E hoje a gente sofre muito disso. É muito comum as pessoas me perguntarem, né, Thiago, como eu engajo a minha equipe? E aí eu começo a falar coisas que vão nessa linha, porque às vezes a pessoa que escreveu um código, ele não vê o cliente usando esse código. Ele não sabe, às vezes, nem se o código foi ou não foi. Né? Então, como que a gente quer engajar as pessoas se ele nem está vendo o resultado do produto dele? Então, é muito importante trabalhar isso nos dias de hoje. Mas a gente tem uma herança muito forte lá da escola taylorista, né? E esses frameworks, eles são bons, tá? Não são ruins, mas quando a gente tem tarefas previsíveis e repetitivas. E cada vez mais, quem que faz isso? As máquinas, né? Tudo aquilo que é repetitivo e previsível, gente, se não tem uma máquina fazendo, a gente está perdendo tempo, porque tem que ser automatizado. Agora, inovação, criatividade, resolução de problemas não combina com esses frameworks. E é o trabalho principal do ser humano. Tá? Então, essa aqui é a ideia que a gente tem que ter em mente sobre os frameworks da gestão científica. Pergunta, né? Vocês conhecem setores, indústrias, empresas que sejam management 1.0 ou que usem essas práticas, né? Que é assim, só dar ordens, esperar a coisa acontecer, não deixar que as pessoas façam além do que foi determinado. Aqui serve coisas do tipo meu gestor, meu chefe antigo, alguém da área vizinha. O que vocês já viram funcionando dessa forma? E por incrível que pareça, gente, às vezes nós mesmos, né, fazemos atitudes 1.0 sem nem saber. Conheço muito. Tem algum exemplo aí? Pode ser sem citar nomes, mas é comum, né? A gente fica observando, né? Eu lembro até hoje, existem muitos vetores assim, porque eu trabalhei numa empresa bastante ágil, até falava, gente, aqui é a tradição ágil, né? Porque parece que ela era ágil desde o início. Só que vira e mexe eu recebia lá. Não, isso foi o fulano que pediu, né? Que era o CEO. Ou seja, por mais moderno e ágil que seja, ainda tinha um top-down severo ali de vez em quando. Um banco quadrado que eu já trabalhei, primeiro emprego em emissora de TV, né? O mundo do marketing, agências, às vezes é cruel nesse sentido. Né? Indústrias, mas indústrias, gente, é engraçado que indústrias mais modernas já estão abandonando isso, né? Inclusive, eu fui dar um treinamento para umas lideranças aqui em Paulínia, e aí eram 25 pessoas, e eu estava fazendo um design thinking e tal, e eu perguntei, né, gente, mas quantas pessoas tem nessa fábrica, né? Eu sempre, é uma pergunta que eu faço muito, é quantas pessoas? Ela falou assim, não, a fábrica tem 60. Aí eu levei um susto, eu falei, gente, eu esperava 1.000, 5.000, 10.000. 60 pessoas, assim é, Thiago, porque a fábrica inteira é automatizada. Essas 60 pessoas, elas só estão lá para monitorar os botõezinhos e os alarmes, né? Ou seja, não tem mais tanto espaço para aquela indústria que é um monte de gente trabalhando, né? Ah, eu também já trabalhei assim. Legal, então essa é a 1.0. Aí algumas pessoas. Ah, pergunta, né? Essa pergunta eu gosto de fazer porque ela valida para eu saber se eu expliquei direito o Management 3.0. Vocês acham que tem situações em que o Management 3.0 pode ser a melhor abordagem? Porque a gente falou aí que existe toda essa gestão científica, mas será que em alguns lugares é necessário? Pode ser importante? Coloquem aí é só sim ou não. Vou até anotar aqui, filme da Elma Chifre, fiquei curioso, vou querer assistir. Ah, o sim está ganhando. Quando não vence, aí é porque eu não soube explicar muito bem, tá? Mas o que que acontece? Você viu que eu não falei em momento algum que é ruim, errado, né? Na verdade, o que a gente tem que saber é que tem o seu valor, tem as suas vantagens, mas tem um cenário específico, que é esse cenário de repetição, que precisa ser tudo igualzinho. O grande ponto não é que ela está errada, mas é que hoje quase já não tem mais cenários e que ela é útil, né? Porque a gente está cada vez mais automatizado, precisa ser criativo e tudo mais. Aí, alguns gerentes começaram a olhar tudo aquilo e falaram, gente, o desafio aqui é trabalhar com as pessoas, não as máquinas. Né? Máquina, a gente passa um óleo, a gente manda para manutenção, troca, mas pessoa não é bem assim, né? Você troca uma pessoa achando que vai estar continuar tudo igual, a coisa desanda, né? Ou então vai alguém ficar doente até se recuperar, principalmente se for
depressão, burnout, né? A recuperação não é tão simples assim. E aí surge o que a gente batizou de Management 2.0, que é quando começa aquela coisa de, nossa, as nossas pessoas são nossos ativos mais valiosos, né? Surge os recursos humanos, a gente tem que desenvolver as pessoas, são indivíduos. Os gerentes, eles têm que ser o tal do líder servidor, né? Servir a equipe, né? Tudo isso é esse movimento que a gente acha bem interessante. Inclusive, eu entrei muito no mundo profissional quando minha carreira profissional começou quando isso aí estava extremamente em alta, né? Só que tem dois fatores nesse slide que acabaram ficando bem típicos dessa época. Primeiro, a palavrinha aqui, ó, ativos, ou até, né, recursos humanos. Apesar de ver vocês como indivíduos, nós como indivíduos, a gente ainda vê como uma propriedade, um ativo da empresa, um número, né? Tem muita questão do headcount, né? A gente mede a influência do gerente pelo seu headcount, tudo, o que leva ao segundo ponto, ó. O gerente ainda tem uma posição hierárquica, ele ainda tem uma posição de destaque. É muito comum empresas que eu já passei que tem lá, né? Essa pessoa agora é gerente. A gente chamava até que ele entrou na carreira executiva. E aí ele tem um finzinho lá de gerente. Agora não sou mais um colaborador normal. Agora eu tenho paga na garagem, agora eu tenho grana. E muitas vezes até os colaboradores, né? Eu tive uma pessoa que fez esse treinamento e falou: Thiago, eu virei gerente, nem me chamam mais para almoçar, né? Porque a gente vê que o gerente é alguém de destaque. Isso é o que o Management 2.0 ficou caracterizado. E uma coisa que veio também dessa época, e internacionalmente a gente conhece como Sticks and Carrots, né, que é cenouras e gravetos, que a gente dá uma cenourinha ali para incentivar, mas tem um mecanismo punitivo, que é a ideia de bonificar a performance das pessoas. Né? Então, criou-se muitos sistemas de bonificação por performance individual, só que isso tem dois efeitos que a gente não quer muito hoje em dia, que é atrapalhar a colaboração e também acabar com a motivação intrínseca. Né? Então, se eu tenho que ter uma performance boa para garantir meu bônus, primeiro eu vou garantir meu bônus, depois eu vou procurar entender os problemas da equipe, da empresa. Né? E outro ponto, né? Hoje eu estou aqui por quê? Porque, claro, é parte do meu negócio, da minha empresa, mas eu acredito muito nisso. E sei que eu tenho que estar aqui, entendo a importância de estar aqui e vou dar o meu melhor para vocês. Só que se alguém tivesse me falado, Thiago, a gente só vai te dar um prêmio se você conseguir um NPS 9 nesse workshop. Quando alguém faz isso, esse trabalho aqui que eu estaria fazendo numa boa passa a ser efetivamente um trabalho. Então, agora a minha meta não é entregar o melhor que eu posso, é conseguir o NPS. E aí tudo vai mudar porque agora eu tenho essa obrigação do NPS. Tá? Então, esse que é o efeito negativo de um bônus. E a gente tem que o quê? Rever a forma de fazer isso. Né? Hoje em dia, não é que não pode ter bônus, mas essa ideia do bônus individual é perigoso em alguns pontos. Aí a gente nem percebe, mas está causando umas consequências que a gente não quer. Vocês conhecem aí áreas, setores, indústrias que são 2.0? Ah, estou tentando procurar meu celular aqui. Eu vejo, inclusive foi curioso porque aqueles exemplos que eu dei que eu tive grandes projetos, mas na verdade eu estava num cenário bem 2.0, que são as grandes consultorias. Né? Até aquelas que aplicam agilidade, né, elas ainda assim respiram o 2.0. Escrevi errado ali, mas grande parte das startups, inclusive todo mundo brilha o olho com startup, mas muitas vezes a startup engana. Nível de coordenação, bancos, né? Uma grande cervejaria, ótimo, bem conhecida por isso, algumas áreas da empresa, né? Então, ainda, na verdade, eu diria, e geralmente a gente percebe que o 2.0 é um dos predominantes aí, ficou muito enraizado, né? Mas o que que acontece? Alguns autores, não sei se vocês já ouviram falar do Douglas MacGregor, né? Isso aqui, gente, para vocês terem ideia, é da década de 70 esse livro, chama O Lado Humano da Organização. O Douglas MacGregor, ele veio falar o quê? Né? Que a gente tem uma visão das pessoas que elas não gostam de trabalhar, que a gente precisa forçar. Se não tiver o salário lá e não tiver pressão, ela não vai fazer. Né? Então, a ideia é que as pessoas não querem responsabilidade, elas querem, têm pouca ambição e quer o quê? Diz aí o que eu tenho que fazer
e me guia, né? Ele acreditava chamou isso de teoria X. Só que, por outro lado, conhecendo melhor as pessoas, ele descreveu o que seria a teoria Y, que é o quê? A gente sabe que a gente tem que trabalhar. E a gente quer fazer isso ser tão natural quanto o lazer. Só que a gente precisa de condições para isso. Se a gente tem um lugar que a gente tem prazer, que a gente tem boas relações, a gente trabalha como se a gente estivesse no nosso dia a dia, né? Então, as pessoas, elas têm capacidade, elas querem se autogerir, né? Elas não precisam ter ameaça ou punição, né? Se a gente entender a estratégia, se a gente apoiar a estratégia, não precisa ter ameaça, né? E a gente não faz aquilo que não acredita, né? Por isso que a gente precisa compensar. Você vê, isso é muito claro o que acontece hoje. Existe cada vez mais benefícios para compensar o incômodo de desempenhar uma função desagradável. Então, não é que a gente não quer trabalhar, só que a gente quer trabalhar com significado, com coisas que valem a pena, não com tarefas que não deveriam estar sendo feitas, né? Essa é a teoria Y. E isso, gente, é a forma como a gente enxerga as pessoas. Tanto que tem uma outra autora, que eu sou mega fã, né, a Pia Maria, toda a parte da Trial People que eu trabalho é criação dela, né, vem dela, ela fala isso, ó, como vemos as pessoas afeta a forma como estruturamos nossos processos de gestão. Então, se você acredita no X, né, que as pessoas precisam de pressão e tal, você vai criar o quê? Um ambiente burocrático, controlador, cheio de pressão, aquele grande cervejaria, né, que a gente conhece. Se você acredita no Y, você vai criar um ambiente o quê? Com autonomia, com confiança, com transparência, com segurança psicológica, né? Então, a ideia é que primeiro a gente tem que mudar o que a gente pensa das pessoas, porque é isso que vai ajudar a gente a criar os melhores ambientes de trabalho, tá? Eu sou fãzaço dessa frase aqui, sempre que tem a deixa, eu acabo citando. E tem esse outro senhorzinho simpático, que é conhecido como um dos pais aí da qualidade, ele é super fera nesse assunto, e ele fala o quê, né, o Denis? As pessoas já estão fazendo o que podem, já estão dando o seu melhor. O problema está no sistema. E só a gestão pode mudar o sistema. Então, na verdade, a gente está ali na empresa querendo dar nosso melhor, mas acontece que tem burocracia, processos necessários, aprovações, níveis hierárquicos, então a gente não consegue fazer o melhor. E olha o que ele fala, né? Um sistema ruim sempre vai superar uma boa pessoa. Então, se você é o melhor profissional possível, entrou na empresa, tem pedra para todo o caminho, logo você vai estar o quê? Chutando pedra ali, reclamando da vida, né? Então, um sistema ruim tem, ou então você pula fora, né? O que costuma acontecer em muitas das empresas. E o Deming também ele trouxe uma fala que eu acho muito interessante, que é um princípio conhecido como 95/5, né? Porque ele fala o seguinte: 94% dos problemas pertencem ao sistema de gestão. Só 6% tem a ver com o resultado do ser humano, né? Então, o que acontece? Vamos supor que a gente está aqui e eu vou me reunir de novo com vocês amanhã. Só que eu quero que a performance amanhã seja melhor do que está sendo hoje. Então, se eu parar aqui, chamar cada um de vocês e pedir, né? Liga a câmera, dá mais joinha, você precisa fazer mais. Se eu fizer isso com cada um de vocês, amanhã, o que vai acontecer? A gente pode ter uma melhora de 6% na performance. Agora, se eu tentar entender, né, por que será que as pessoas não estão interagindo tanto? O que será que está impedindo elas de fazerem mais? É o mentímetro que eu fiz errado? É o horário? É a família? É o jantar? O que está acontecendo? Se eu olhar para isso, eu posso melhorar 95% da performance. Tá? Essa é a teoria do Deming e a gente até vai resgatar ela mais para frente, porque tem todo o sentido aqui, né? E aí vem esse cara, esse sim é o Jürgen, que eu comentei, que é o criador do Management 3.0, e ele fala uma coisa, essa frase eu achei recentemente, eu não conhecia, mas olha só que interessante, organizações mais saudáveis são possíveis quando você para de compará-las como máquinas e, em vez disso, começa a olhá-las como comunidades, né? Então, uma empresa não é uma máquina cheia de pecinhas, e sim um grupo social, né? Uma comunidade de pessoas. Né? E como que a gente vê uma comunidade e que é a deixa para o Management 3.0? Né? Uma comunidade é um lugar onde a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente permita que o nosso trabalho beneficie a comunidade. Né? Então, a ideia do Management 3.0 é isso. Né? Hoje, vocês estão todos aqui
E vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são todos adultos, vocês já estão cansados de ver reunião no Zoom, vocês sabem como se comportar. Por isso que eu falei que eu não gosto da palavra regra, né? Eu coloquei o mínimo de regra possível. Só que é importante que todos vocês contribuam para o sucesso desse evento, né? Porque se vocês não derem um joinha, se vocês não me derem feedback, não vai acontecer. Mas eu não preciso ficar obrigando e pedindo, né? Eu posso só inspirar. Então, numa comunidade, num ambiente assim, a gente reconhece que todo mundo é pelo menos parcialmente responsável pelo todo, pelo sucesso. E alguns olham pelo todo. Então, hoje, se for um bom evento, se vocês curtirem, não é mérito exclusivamente meu. Cada um de vocês tem parte disso, né? Cada joinha que apareceu aqui, cada coraçãozinho está contribuindo, tá? Só que, é claro, eu, a minha equipe, a gente olha pela infraestrutura, pela gestão, para que a coisa aconteça. Mas vocês também são parte desse sucesso. Colaboração, né? E, inclusive, isso é a questão do senso de dono, né? As pessoas se sentirem donas, vocês viram que vocês conseguem mudar o rumo do que eu estou falando, conseguem interferir. Isso é criar o senso de dono, né? Legal, gostou dessa mulher? Eu também gosto dessa imagem, né? A prefeita. Claro que é o sistema político não brasileiro, né? Não dá para comparar, lembra que é europeu, né? E tem um outro cara, que é o Peter Drucker, essa frase dele até aparece no curso do Management 2.0, que a gestão é sobre seres humanos, né? E a nossa tarefa é tornar as pessoas capazes de trabalhar em grupo, e isso é crítico e determinante. Só que o que é importante nesse slide, né? Quando o Peter Drucker disse isso, ele falou gestão, né? Ele não falou o gestor é crítico, o gestor é importante. Por que ele teve esse cuidado, né, com as palavras? Porque a gente acredita que gestão do trabalho é meio que uma atividade, né? Se vocês forem resgatar o que vocês falaram no início hoje sobre gestão, vocês vão ver que é muito sobre atividade, sobre algo a ser feito, e não necessariamente um papel a ser desempenhado. E a gente pode fazer isso quase sem gerentes dedicados, né? Hoje em dia, a gente já tem exemplos de empresas que são gerenciadas praticamente sem gerente. Um caso, inclusive, clássico é aqui no Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Corporate Rebels, né? É um grupo que eu acho sensacional. Quando eu fui lá para Berlim ano passado, na Anficom, teve uma palestra de um cara do Corporate Rebels, eu achei incrível. E eles rodam o mundo descrevendo, entrevistando e conhecendo exemplos de empresas que tiveram coragem de fazer diferente. E o Vagas.com no Brasil é isso, é uma empresa em que as equipes têm autonomia, elas contratam, elas demitem, elas aumentam o salário, dão bônus, tem que ter um gerente ali para decidir. A equipe toma a decisão em conjunto, tá? Eu coloquei o link aqui, mas está aqui no site, é o artigo do Corporate Rebels, tá? Vale a pena para conhecer a história da Vagas.com. É claro, gente, que não estou dizendo toda empresa tem que ser isso que a Vagas é. Eu só estou querendo dizer, é possível e é um lugar que a gente pode procurar seguir, né? Procurar atingir quem sabe, um dia, né? E a ideia é que também os profissionais criativos também cuidem da gestão. Ela não pode ficar só com o gerente. Se cada um cuidar pelo menos do seu pedacinho, não vou conseguir entregar aquilo que eu prometi, aquela história que ia ficar pronto hoje, só amanhã. Eu vou adiantar aquele ponto. Estou alterando tal coisa por causa disso. Se todo mundo fizer a gestão do seu pedacinho, atualizar o Gira, a comunicar as pessoas, a gente não precisa ter tanto gerente para fazer isso, né? Não precisa ter alguém batendo nas suas costas. Quando ficar pronto, vai terminar? Não vai, né? Só que a gente precisa criar um ambiente propício. E aqui é um alerta, porque a gente fala de gestor, esse treinamento é mais para líderes, mas as equipes também têm que cuidar disso, né? Porque se eles não fizerem, é claro que alguém vai ficar cobrando, né? E eles vão reclamar depois, né? Se o Scrum Master não para de mexer, né? Mas porque eles não fazem. E o que o gerente teria que fazer? Já que todo mundo está ali, contrata, demite, aumenta salário, e o gerente, o que serve para ele? É a ideia que a gente chama do jardineiro, né? Que é cultivar e nutrir o sistema. Então, você tem que olhar para a sua equipe como um grande jardim, né? E cada profissional ali é como uma planta desse jardim. E cada planta, gente, qual que é o grande propósito de uma planta? É crescer e dar fruto, né? Se você chegar no pé do ouvido ali de uma planta e falar, plantinha, semana que vem vai ter uma macarronada aqui na empresa, a gente precisa de 7 tomates.
qual a probabilidade da planta conseguir te produzir 7 tomates? Só porque você está pedindo. É praticamente nula, né? Mas acontece que se a gente chegar para ela e falar assim, ó, tá aqui o solo que você precisa, vou tirar essas ervas daninhas, vou dar a água adequada, semana que vem ela vai estar cheia de tomate, né? Talvez não seja aquele 7, mas pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 5, mas vai ser o melhor tomate que ela pode fazer. Né? E o que acontece é que a gente fica fazendo com os nossos profissionais o que eu falei do tomateiro. Ó, você precisa melhorar a sua nota, você precisa produzir mais, você precisa entregar mais, você precisa ser mais produtivo. Só que não é isso, a gente tem que fazer o quê? Dar as condições, remover as ervas daninhas e aí eles vão fazer o que for necessário. Eles vão ser que nem a planta, porque o objetivo central de uma pessoa é crescer e se desenvolver. Aposto que todo mundo aqui nessa sala, inclusive, olha vocês aqui, segunda-feira à noite, devem ter trabalhado o dia inteiro e estão aqui, porque vocês querem isso. E se vocês tiverem condições, isso vai acontecer. E se alguém ficar te enchendo o saco, na verdade vai mais atrapalhar do que ajudar, certo? Essa é a ideia que a gente quer para o gerente moderno, tá? Vocês conhecem empresas, lugares, já ouviram falar de onde isso aconteça? Setores, né? Alguém até falou de startups lá no 2.0, mas acho que tem algumas startups que conseguem respirar, né? Acho que às vezes elas param quando começa a faltar dinheiro, né? Aí volta lá para o 1.0. Estamos mudando a cultura, boa. Olha, o PMO ser assim, bem interessante, viu? Porque PMO, tradicionalmente, é uma área mais resistente para isso. Né? Ouvi falar mais poucas empresas, minha empresa atual aplica em partes, isso é uma coisa interessante, porque acho que não existe uma empresa que seja plenamente 3.0 e nem é a ideia, tá? A ideia do management é ser aquilo que eu falei, um ponto onde pode se chegar um dia, né? Só a GPM era assim, não era a Leonor, não, porque a Leonor é uma aluna minha que era incrível. Muitas startups tentam seguir esse modelo, agilidade na veia, mas plena não. É, o que eu vejo é isso. Aplica, é muito bacana, só que ainda tem pontos que precisam trabalhar. No exterior, é interessante. Ah, muito bom. Mas é possível, né? E hoje, cada vez maiores empresas vêm buscando, pelo menos, se inspirar nisso para melhorar um pouco o dia a dia ali das pessoas. Mas pergunta, o mindset de onde vocês estão hoje, como que vocês classificariam dentro dessa régua aqui? Se eu perguntar qual que é o mindset hoje da empresa que você atua, essa é mais fácil de responder, que é só um cliquezinho, hein? 2.0, mas ainda aparece um. Eu vou voltar da minha última aqui, que era essa, que eu considerava ela bem 3.0, mas vira e mexe tinha uma coisa bem 1.0 ou 2 ali no meio. Mas geralmente a gente fica muito aqui, né, em empresas que estão em transformação, porque é o que mais está acontecendo, né? Tanto que eu faço muito em company, né? Inclusive hoje de manhã, todas as manhãs quase eu estou tendo, porque é uma empresa inteira que eu estou treinando, centenas de líderes, tudo para a gente tentar fazer esse mindset ficar mais presente ali nas pessoas. Gente, está praticamente perto do fim aqui. Qualquer coisa a gente vai atrasar uns 5, 10 minutinhos no máximo, mas acho que só uns 5 minutinhos de atraso, tá? Segura aí que logo eu vou falar da presença, do material. Mas olha lá, por que que eu falei para vocês gravarem a palavrinha framework, né? Porque o Management 3.0 não é um framework de gestão, né? Você não vai encontrar um guia de implementação, um passo a passo, comece por aqui, faça isso, faça aquilo. Na verdade, ele é um jeito de pensar a gestão e ele tem jogos, práticas que sempre evoluem, né? Estão sempre ganhando novas coisas e mudando a forma de fazer. E ele ajuda a gente a olhar, né? Já que eu sou um gestor jardineiro, tenho que dar autonomia para as pessoas, o que que eu preciso olhar? O que que eu não posso deixar de fora, né? E aí vem até de novo o cara aqui, né? O Jürgen, ele falou essa frase que é bem interessante, né? Por causa de motivação, tudo não é uma coisa linear, é muitas vezes imprevisível. Então a gente não pode definir como um diagrama, né? Não seria possível definir gestão, motivação num diagrama, né? E isso é muita inspiração para isso aqui, ó. Ele esteve no Brasil, né, em julho, ele fez um evento, esse aqui é uma foto aqui em Campinas, e alguém na plateia perguntou, Jürgen, por que você colocou um monstrinho, né? Porque
podia ter tanta coisa. Hoje no Brasil é muito comum as pessoas falarem que o management é abraçador de árvore, o que que é esses bonequinhos? Aí ele falou, gente, eu quis criar um monstro porque eu li milhares de livros de gestão e eles são muito chatos, é muito termo técnico, é maçante. E ele acredita que podia ser uma coisa mais atrativa e tal. Aí ele criou o Marte para representar o Management 3.0, que tem esse aspecto, né, de não ser uma coisa quadrada, linear, é uma coisa meio monstruosa, assim, né? A única coisa é que essa época ele que desenhava, né? Ele não é, ele adora os desenhos dele, eu acho meio duvidoso, mas alguém olhou e falou, não, é um monstro, mas não é tão feio assim. Então o Marte ele teve um reshape, né? E ele ficou mais bonitinho, essa é a versão moderna do Marte. E tá vendo, ele tem as perninhas dele que são as bases, a gente está vendo uma delas, né, gestão e liderança, e as 6 visões de gestão. Então, o que nós, gestores, precisamos ter cuidado no nosso dia a dia como jardineiros, né? A gente precisa cuidar de energizar as pessoas, né? A gente precisa deixá-las ativas, criativas e motivadas. Respondendo a Elziane, vou sim, tá? Na verdade, eu vou passar por eles, Elziane, mas qualquer coisa a gente fica mais uns minutinhos e eu tiro dúvidas se você tiver, tá? Então, os gestores, eles têm que energizar as pessoas, porque a motivação e engajamento, gente, não acontece do nada, precisa ter alguém olhando para isso. A gente precisa empoderar as equipes, né? Dar consentimento, dar confiança, dar empoderamento. Isso também não acontece do nada, né? A gente tem que confiar e fazer isso acontecer. Só que a gente tem que deixar claro as restrições, né? A gente tem que falar como que a gente pode dar metas, propósitos e coisas, a cerquinha, né? Até onde a gente pode se auto-organizar. A gestão tem que deixar isso claro. A gente tem que desenvolver as pessoas, porque não adianta nada ter metas, né? Hoje, gente, vocês têm que estar aqui para entender o que é management, mas aí eu não ensino sobre o Mentimeter. Vocês não vão conseguir atingir as metas, então a gente tem que trabalhar a competência das pessoas. A gente tem que crescer as estruturas, né? Então, se aqui tivesse 200 pessoas, ia estar ok, porque eu me preparei com recursos para lidar com isso. Só que nas empresas a gente precisa desenhar as equipes de forma que a comunicação seja fluida e o alinhamento aconteça. E, por fim, a gente precisa cuidar para melhorar tudo. Né? Então, a gente precisa melhorar continuamente, a gente precisa estar sempre avaliando nossos processos, olhando para o nosso mercado. Será que o cliente não precisa de algo novo? Né? Essa ideia de adiar o fracasso é porque qualquer produto, qualquer empresa, ela tem o fracasso como certo. Né? Um dia alguém vai parar de usar, um dia a gente não vai mais ter smartphone. Você acha que a gente vai carregar esse trambolho para sempre? Né? Um dia a gente vai cansar disso. Mas será que as empresas têm como criar isso? Né? Com certeza a Apple, né, que lançou lá o óculos, ela está pensando o quê? Que esse óculos novo dela vai substituir o iPhone um dia. A Apple não está esperando alguém passar a perna nela. Ela já está criando a própria concorrência. Tá? Esse era o item 2, Elziane, é empoderar as equipes. É um módulo que eu adoro, né, que fala de delegação, dos 7 níveis de delegação. É bem interessante. E a ideia, então, gente, é que é isso, né? Ah, Thiago, você fala aí como se fosse super fácil, né? Mas como colocar em prática? Não digo que é fácil, né? Até eu comentei, alguém perguntou hoje se eu já vi isso em uso. Eu faz 4 anos que eu trabalho com isso diariamente e tenho sempre desafios, não é uma tarefa super simples. A vantagem é que é prazeroso, né? Mas a gente pode ver dessa forma, né, que o Mintzberg descreve, né? Que é como se fosse um triângulo que a gente tem que ter o quê? Arte, né, no sentido artesanal. Então, é caso a caso, né? Cada equipe é uma equipe, cada empresa é uma empresa. Não adianta eu pegar o modelo Spotify e achar que milagrosamente vai funcionar na minha empresa. Tem que ser adaptado. Eu tenho que experimentar, eu tenho que fazer testes, validar as minhas hipóteses para então colocar a coisa para rodar. Só que é legal ter conhecimento, né? Embasamento. Não é sair fazendo a torta e a direita, né? O módulo 5 que a gente trata disso daqui, ele traz vários padrões, as pessoas até ficam confusas, que é muita informação, mas a ideia é você conhecer uma certa quantidade ali de padrões, que quando você for trabalhar o desenho das suas equipes, você ter algum embasamento para fazer, né? O que será que é melhor? Orientar por valor, tal, tal, tal. Então, a gente precisa ter um embasamento para fazer umas experimentações e criar o nosso estilo de gestão mais adequado, tá? Então, essa é a ideia
do Management 3.0 e todo o workshop, né, as visões, a gente trata dessa forma. Um pedacinho de ciência, uma técnica, uma ferramenta para vocês aplicarem, mas é óbvio, adapta para o seu contexto e faz do jeito que o seu pessoal gostaria. E aí, essa semana, loucura, né? Hoje é segunda, eu acordei às 3:30 da manhã, porque eu estou refazendo um curso, né, com a Pia Maria, mas já valeu a pena, porque semana passada ela falou isso, ó, quanto mais a gente gosta das pessoas, melhor é o resultado do nosso trabalho. E isso, para mim, foi um start muito poderoso, porque, né, eu mostrei para vocês o Personal Maps, e o Personal Maps, ele, para mim, é uma ferramenta para a gente se conhecer. Vocês viram que eu falei, né, do meu sisteminha, do meu trabalho e tal, e vocês já me conhecem um pouco mais. Isso faz a gente trabalhar melhor em conjunto. Só que a Pia Maria incluiu essa pitadinha aqui que ela falou: gostamos das pessoas e não conhecemos. Por quê? Né? Porque conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente tende a gostar mais delas. Então, se vocês falam para mim, nossa, eu valorizo isso, eu tenho um marido, eu tenho um cachorrinho, vivo em tal lugar, cresci não sei aonde, tudo isso vai me ajudando a compreender melhor você. E dessa forma eu vou gostando mais de você. E isso faz o quê? A gente trabalhar melhor e gerar mais resultados. Então, essa é a ideia. Então, vocês viram que o Personal Maps, que talvez é a ferramenta mais trivial assim do Management 3.0, um ponto de partida mais fácil, porque qualquer equipe pode aplicar, não tem grande, mesmo quando dá errado, o resultado é legal, mas ele tem um embasamento, que é o fato de que os seres humanos, quando se conhecem, se gostam mais, isso gera mais segurança psicológica e gera melhores resultados, né? Então, equipes que fazem uma atividade assim, que todo mundo se apresenta mais profundamente, tendem a ter mais entrosamento, mais resultados, tá bom? Então, eu gosto muito de trazer o Personal Maps porque é a cara do Management 3.0, né? Uma coisa simples, direta, mas que tem um efeito extremamente vasto, tá? E aí, qual que é a ideia? Que a gente só vai melhorar a felicidade dos profissionais e fazer a empresa ser mais feliz se todo mundo se sentir responsável pela gestão. Então, todo mundo tem que sentir que participa daquilo e os gerentes cuidarem mais do sistema do que das pessoas, né? Que é a frase célebre, que é o resgate lá do Deming, lembra do 95/5? Gerencie o sistema, não as pessoas. Então, gerencie os processos, deixa as coisas bem azeitadas e deixa as pessoas fazerem o que elas precisam. Inclusive, o Jürgen hoje ele fala, gerencie o sistema, lidere as pessoas, né? A Pia Maria também fala isso, porque sistema é para ser gerenciado, pessoa nem dá para gerenciar, né? O ser humano ele já é naturalmente autogerenciado. A gente tem que liderá-los e inspirá-los, tá bom? E a gente quer, claro, um melhor gerenciamento, mas tem que ter milhares de gerentes, né? Alguns gerentes bem intencionados vai funcionar melhor, né? Aquela história do para que tanto cacique para pouco índio, né? A gente não precisa ter muitos gerentes. E pergunta, né? O Management 3.0, vocês acham que ele tem relação com organizações ágeis? Né? Você acha que ele só vai funcionar em uma organização que pratica agilidade ou que está pensando nisso? Eu acho que o sim ganhou Ibope aqui, mas tem, olha a palavrinha só aqui, tá? Porque, obviamente, ele é mais apropriado num ambiente que a gente está trabalhando agilidade. Inclusive, ele casa como uma luva. Mas hoje eu acredito que ele pode se estender, né? Eu tenho ensinado em muitas equipes operacionais, indústria, hospital, né? Tem um hospital, uma aluna nossa que é lá do Hospital de Amazonas, ela está fazendo um trabalho incrível dentro do hospital, né? Então tem muitos setores que podem se apropriar disso, né? Mas o livro também do Management 3.0, ele fala aqui, ó, liderando desenvolvedores ágeis, desenvolvendo líderes ágeis. Então ele nasceu nesse mundo da agilidade, mas hoje, 2023, eu acredito que toda empresa, né, mesmo aquelas que precisam praticar o 1.0, não pode rodar um personal maps, não pode conhecer as pessoas e vê-las como indivíduos em vez de pé, né? Esse livro é onde está descrito tudo isso, né? Todas as visões e todo o racional para chegar nisso, mas ele ainda só está disponível em inglês. Mas felizmente a gente tem esse da direita, que é o Liderando para a Felicidade, que é a parte mais prática. Eu digo que é livro de cabeceira aí para o gestor. Saiu em português
ano passado ou retrasado, então vale a pena ter aí sempre à mão, tá? Porque ele descreve os jogos, as práticas, é bem interessante, uma obra de referência, tá? E todo esse módulo, ele é inspirado nessa literatura principalmente, né? Então, o Laszlo que descreve como as coisas funcionam lá no Google, a empresa conectada, esse é um livro bem bacana do Dave Gray, tá vendo? O Denning, o Mintzberg, então, todo o Management 3.0 tem muito embasamento, né, em teoria, em literatura, e a gente sempre indica, né, da onde veio. Algumas citações e coisas que aparecem nos workshops são dos livros que o Jürgen estudou para compor todo esse corpo aqui de conhecimento, tá bom? Agora, para a gente partir aí para a finalização, uma perguntinha final aí. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês vão ter a possibilidade de escrever aí 3 palavras. Se você pudesse resumir esse conteúdo aí em 3 palavras, o que vocês colocariam? Vamos ver se eu consegui aí o efeito que eu esperava. Daí eu conto para vocês uma curiosidade sobre esse slide. Aplicabilidade, ó, já apareceu uma palavra bacana. Aumentou meu interesse, boa. Mudança incrível. Lá atrás, né, quando eu comecei a fazer esse workshop, que foi no início da pandemia, aparecia utópico, sonhador, disruptivo. Então eu falei, nossa, mas eu não posso causar essa sensação nas pessoas, né? Aí eu fui do personal médico, coloquei algumas coisas assim, aí começou a ficar igual vocês puseram, tá vendo? Aplicabilidade, excelente. É desafiador, não vou mentir, tá, gente? Não acho que você chegou lá, fez e tudo acontece. Mas vai acontecendo. De repente, quando você percebe, a coisa está bem bacana. E vale a pena, né? É recompensador. Muito bom, gostei. Vontade de mudar, legal. E lembra, né? Isso que é bom. A mudança pode começar da gente, né? A gente não depende de ninguém. Isso é muito libertador, né? A gente perceber que basta a gente mudar de atitude, mudar de pensamento. E aí, nessa resposta meio que já está subentendida no anterior, mas o que vocês acham aí? Qual que é a importância do Management 3.0 para vocês aí que são esses líderes do futuro? Como vocês escolheriam? Imprescindível, relevante, que é mesmo a minha opinião, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, né? Deixa eu ver como que eu faço, mas é isso. Deixa eu ver. Ah, aqui são os workshops, né? Então, o que que acontece? Todas as 6 visões, como fazer e cada ferramenta de cada uma delas, a gente trabalha no Foundation Workshop, que é esse workshop azul, que é o de 16 horas do clássico, né? Esse workshop foi criado pelo próprio Jürgen e sofreu algumas evoluções ao longo dessa década, mas é a base, né? Para compreender todo o mecanismo aí das 6 visões. E aí a gente tem uma versão dele que é voltada para o RH, né, que é o Agility em HR. Eu faço esses dois, inclusive esse mês tem um Foundation, mas quase não tem mais vaga, mas mês que vem vai ter as 2 turmas. E a gente tem, né, na virada do ano, foram criados 4 workshops que chamaram de follow-up, que são aqueles que se aprofundam em alguns temas, né? Então, todas as visões, elas têm também conteúdos adicionais, né? Feedback, OKR, gestão de mudança avançada, trabalho híbrido e remoto, tem muita coisa bacana nesses workshops de follow-up, tá? Eu não vou explicar toda essa imagem, mas ela é a trilha, né, que você pode seguir dentro do conhecimento do management. Depois, se precisar, vocês me avisam, eu volto aqui e explico se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, tá bom? Mas aqui não ficou nenhuma pergunta, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat ou abrir e falar. Mas eu só vou fazer o seguinte, eu vou deixar nesse slide aqui, que aqui é onde vocês têm que entrar e colocar o nome, sobrenome e e-mail, tá? Porque são os dados que eu vou usar para marcar a presença de vocês e mandar o material, o certificado Zoom, tá? Então não deixem de preencher essa presença. Enquanto vocês estão colocando aqui, podem fazer dúvida ou podem me sinalizar se vocês vão precisar que eu
fale alguma coisa ali da trilha, né? Enquanto isso, eu vou pegar aqui o link da nossa agenda para quem tiver interesse aí, quiser aproveitar. Olha, esse é o link, tem todos os nossos cursos, inclusive tem a trilha da Jail People, quem tiver interesse, né, quiser conhecer mais a obra aí da Pia Maria, mas vocês podem todos usar até esse cupom aqui, né, Gestão 30. Então, quem quiser já tem um descontinho aí garantido. Mas olhem ali, vejam as datas, né, analisem se dá para vocês, porque eu vou adorar vê-los, né, nesses workshops, porque, bom, eu sou suspeito a falar, porque eu sou apaixonado. Na trilha, olha, o follow-up, na verdade, tem que fazer o foundation, tá? Porque ele que vai dar a base, né? A gente trata várias coisas no follow-up, e se você não tiver feito o foundation, pode ser que você não entenda, né? Porque a gente cita conceitos que vêm lá do foundation. Então é importante fazer primeiro o foundation e aí o follow-up não tem uma sequência, tá? Hoje em dia eu tenho feito a sequência que eu acho mais lógica até pelo nível de dificuldade, digamos assim, né? Então a sequência que eu gosto é a que eu geralmente coloco aqui na agenda. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, que é aqui, o Team Leadership, depois o People, depois o Change, depois o Co-Create, que é a ordem que eu costumo entregar na nossa agenda. Porém, não é uma ordem de pré-requisito, por exemplo. Você pode fazer em qualquer sequência, mas essa eu acho que é uma legal, tá? Porque o Team Leadership é muito sobre criar times de alta performance, né? Muito voltado em time, o people leadership é muito voltado para o líder, né? Líder de pessoas, né? Gerar um líder capaz de lidar bem com as pessoas. O change é gestão de mudanças e também trabalha OKRs e métricas. E o co-creation é sobre colaboração, co-criação, criatividade, trabalho remoto e híbrido, a agilidade, né? Aqui a gente explora os conceitos de agilidade, mas pela ótica do management, que eu acho bem bacana, porque foge dessa ideia de Scrum, Kanban, SAFe. Não, é entender o que é o pensamento ágil, né? Os valores e princípios da agilidade. Eu gosto muito da abordagem que o management tem para a visão da agilidade. Legal? Então, seria isso. Não tem uma sequência desses follow-ups, mas é importante fazer o Agility HR ou o Foundation antes, porque eles têm a base, né? Senão, você pode fazer o follow-up e não compreender plenamente. Ah, tem mais dúvidas? Ó, vamos fazer o seguinte, gente. Eu finalizei aqui, deixa eu só mostrar que tem um obrigado aqui, né? Porque às vezes se alguém estiver cansado, trabalhou o dia todo, fica à vontade, tranquilo, tá? Se você já colocou o nome ali, você vai receber o certificado bonitinho e vai ter a gravação. Mas eu vou ficar agora para tirar essas dúvidas, mas se alguém, né, tiver muito cansado aí, fica à vontade, tá bom? O Foundation mudou ao longo dos anos, fizemos ele em 2017. Ó. De 2017 para cá, o primeiro que ele virou online, né? Em 2017 era só presencial, e o último módulo, que era Sucesso e Falha, Celebration Grid, foi substituído pelo módulo gestão de mudança. Então, essa foi uma mudança significativa, mas o resto foi mais assim, adição de alguns slides, alguns conceitos, tá? Não teve nenhuma. A mudança maior foi essa. Saiu o Sucesso e Falha, que era o último módulo, agora ele faz parte do Change Leadership e entrou o Gestão de Mudanças. E o módulo Gestão de Mudanças eu acho sensacional, porque ele é inspirado naquele livro Como Mudar o Mundo, né? Também do Jung. Legal? E a próxima, vocês fazem workshops para empresas? Sim, né? Inclusive eu comentei com vocês que eu estou dentro de uma empresa hoje treinando todos os líderes da empresa. Então, todo dia, praticamente, hoje de manhã eu tive, amanhã não, é minha folguinha, mais quarta de novo. Pra vocês terem uma ideia, eu vou treinar 700 líderes ao todo. Acho que já foram metade, né? E até ano que vem a gente vai fazer todos os restos. Mas uma coisa que eu posso fazer para empresas, nesse caso, que eu citei, eu estou fazendo foundation, né? Foi uma opção deles, mas eu consigo criar, né? De todo aquele conteúdo, a gente pode fazer algo personalizado. Então, a gente entende a necessidade da empresa e cria
módulos e uma trilha que teve, né? Inclusive, esqueci, né? Eu tenho uma consultoria que eu trabalho, eu dou treinamento para eles para novos líderes, pessoas que estão em processo de virar líder. Aí eu montei uma sequência de 4 workshops curtinhos, assim, de 3 horas, e aí eu ensino o que a empresa achava importante para os novos líderes aprenderem. Então, a gente pegou todos os módulos do management e escolheu aqueles que são mais adequados para aquela empresa. Então, isso também é possível, porque daí fica uma coisa mais personalizada para a necessidade da empresa, tá? Ah, obrigado aí, Eugênio. Espero que a gente esteja trabalhando junto aí em breve, que vai ser sensacional. Vou compartilhar o material, inclusive ele vai com essas interações, com as contribuições de vocês, tá? Porque eu vou baixar aqui do Mentimeter, então vale a pena se inscrever aí no e-mail. Isso aqui eu já respondi. Acho que eu respondi todas, né? Boa, então respondi as dúvidas. Se tiverem mais alguma, fiquem à vontade. Teve 19 pessoas aqui que preencheram o formuláriozinho, então vocês vão receber o link para a gravação, o material e esse certificadozinho aí, que é uma nota oficial, né? Eu registrei, como é conteúdo oficial e eu sou um facilitador oficial, eu registrei como um evento oficial para vocês receberem aí a notinha de participação. Legal? E acho que é isso, gente. Se não tiverem mais dúvidas, questões, acho que eu vou encerrar por aqui. Agradecendo, claro, né? Vocês contribuíram aí, se não são os joinhas e os comentários, não tem graça, né? Então, obrigado aí por estarem comigo. Espero ter sido produtivo e espero vê-los mais para frente, principalmente ter notícias aí, né, de vocês colocando em prática. Marca a gente aí, diz que soube por aqui, que está aplicando, que eu adoro ver as histórias aí e de isso virar prática, né? Que é o principal. Legal? Muito bom, Júlio. Muito bom, Manuela. Obrigadão e boa noite.